Êxodo capítulo 17, verso 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés. Se rebelou o povo contra a liderança chamada Moisés. E disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Vou repetir esse texto. Tendo ali, pois, o povo sede de água, tendo o povo sede, o povo murmurou. Verso 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Tal rebelião. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante desse povo, toma a liderança. Toma contigo os anciãos de Israel, os mais experientes, que eram líderes. E toma na tua mão a tua vara, que é o ministério, com que feriste o rio. E vai. Eis que eu estarei, minha presença estará sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E aqui, principalmente o último versículo, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, que quer dizer contenda e rebelião, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: a presença do Senhor está conosco ou não? O Senhor está no meio de nós ou não? Nós temos acompanhado nas mídias sociais acerca de rebeliões que estão acontecendo em diversos lugares. Nos Estados Unidos agora vimos uma terrível rebelião por causa que, mais uma vez, não é a primeira vez, uma pessoa de cor foi injustamente morta. Se você abrir os vídeos do YouTube e colocar sobre a morte do afro-americano George Floyd, que foi morto de uma forma assim, pior que o nazista faria ao judeu, nos Estados Unidos, o próprio YouTube vai colocar uma série de outros vídeos que vão nos mostrar que o caso de George Floyd tem acontecido de forma recorrente naquela mesma cidade, naquele mesmo lugar, Minnesota. Tem uma série de cidades americanas, né, que são top 10 em racismo, e Minnesota é um dessas 10 maiores cidades com racismo. E lá você vai ver vídeos, por exemplo, do YouTube de uma mulher que estava jogando videogame na casa sua com seu filho, e a SWAT entrou arrombando a porta, a tropa de elite da polícia, e atirou contra ela. O vídeo, inclusive, foi gravado matando, e a senhora, claro, era de cor, né, afrodescendente. Teve uma pessoa dessa própria cidade de Minnesota que ela começou a ficar desesperada por causa, quando foi abordada por um policial, porque nessas cidades, mesmo quem não é de cor tem medo da polícia, a polícia também não passa nenhuma confiança, não tem nada a ver com servir e proteger. E a senhora, isso também está nos vídeos do YouTube, quando você coloca sobre
o George Floyd começa esses outros vídeos vir, em que a mulher fica desesperada. É uma senhora branca, foi abordada pela polícia, estava a alta velocidade, ela parou no acostamento, a polícia veio a ela, começou a ficar desesperada. Daí o policial pediu para ela dar o documento para ela, documento de habilitação, mostrar para ele o documento de habilitação, ela estava acima da velocidade, é um padrão, e ela não queria tirar a mão do volante, e ela estava desesperada, porque ela achava que se tirasse a mão do volante, ia acontecer com as pessoas de cor, porque quando uma pessoa de cor vai pegar a carteira de habilitação para mostrar para um policial branco a sua habilitação, documentos do carro, tudo mais, o policial atira, e daí ele diz que atirou porque a pessoa ia pegar uma arma. E o policial não é preso, a pessoa é morta se ela for de cor. E ela começou a falar isso para o policial. Se eu tirar a mão do volante, o senhor vai atirar em mim. Daí o policial falou assim, como você é branca, eu não vou atirar em você. Nós aqui só atiramos em pessoas afrodescendentes, em pessoas negras. Black people é o que ele fala. Então, esses casos de racismo a um nível absurdo, nós aqui passamos no máximo por preconceito, mas nos Estados Unidos é um racismo que você não vê em outro lugar do mundo. Mas acontece. Agora, diante desse mal, diante disso que estamos vendo, e que nos coloca em nosso coração até ira e revolta contra os policiais e contra tudo isso que acontece. Quando você vê o vídeo, só me falaram do vídeo, eu nem quis ver o vídeo. Diz que o policial que matou a pessoa de cor, o George Floyd, ele ficou durante 5 minutos com todo o peso do seu corpo na garganta e o homem algemado e cercado por outros policiais, e algumas pessoas vinham ali para tentar ajudar o Floyd, e os policiais jogavam gás-pimenta nas pessoas, e o policial morreu. Aliás, o George Floyd, né, o afrodescendente, morreu de uma forma terrível, né, com a garganta sufocada, um absurdo. Os protestos começaram, e isso nos remete a Êxodo 17. Êxodo 17 é eco de muitas coisas que acontecem nos nossos dias, e por isso trouxemos à baila isso, para vermos na Bíblia o que se deve fazer quando as autoridades falham, o que se deve fazer quanto às injustiças, o que se deve fazer quanto ao mal. Qual a minha postura quanto ao mal? Quando o mal acontece, o que eu devo fazer? Porque em Êxodo 17, quando faltou água, e seria, vamos dizer, uma falha da liderança de Moisés, afinal de contas, ele tirou aquele povo, os guiou para o Egito, do Egito para a Terra Prometida, ele tinha uma responsabilidade de manter aquelas pessoas com vida, e ele aparentemente parece que ele tinha falhado, porque o povo não tinha água. Teve água até um certo momento, e aqui acabou a água em Êxodo 17. E quando eles chegaram a Moisés, diz, quando não havia água, no verso 2, eles se queixaram a Moisés. Eles murmuraram a Moisés. Eles se rebelaram a Moisés. Eles reclamaram a Moisés. Moisés usou a expressão no verso 4, que eles estariam a ponto de apedrejá-lo. Parece esse povo que estava apedrejando as cidades, porque quando George Floyd morreu e o vídeo foi viralizado por todas as redes sociais, estranho isso, porque normalmente o pessoal pega e encobre essas coisas, parece que é de propósito, o povo se revolta. Parece uma revolta programada, sabe? Os vídeos do YouTube, principalmente, por qualquer coisa, eles são desmonetizados, eles são tirados. Se você quer falar um vídeo explicando sobre o coronavírus e você usa a expressão vírus, o teu vídeo imediatamente é desmonetizado. E estranho, porque quando se quer que o mal aconteça, o vídeo não é desmonetizado.
Enfim, as revoltas começaram a acontecer nos Estados Unidos. E não somente lá em Minnesota, mas em todos os Estados Unidos. Uma epidemia, não de um coronavírus, mas durante a epidemia do coronavírus, é uma epidemia de violência. O vírus da violência começa a se espalhar e lojas, supermercados são saqueados, lojas destruídas, pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Pessoas, às vezes, que o único comérciozinho que a pessoa tinha era aquele. E começou atos de vandalismo que destruíam o único ganha-pão de uma pessoa que não tinha nada a ver. Às vezes era uma pessoa até de cor, que tinha um comércio na cidade. E é alvo de quebra-quebra em revolta, em murmuração, em rebelião a um ato que a autoridade pública fez, que são os policiais. E o governo que nada fez de concreto, porque teria que realmente ter tomado medidas mais enérgicas das que foram tomadas, simplesmente despedir o policial. Tinha que realmente prender, tinha que ser uma coisa muito exemplar. E depois que eles fizeram isso, os governos, mesmo assim a revolta não foi arrefecida, muito pelo contrário. Parece que a revolta está crescendo ainda hoje. Normalmente as coisas vão arrefecendo, né? E a revolta só tem aumentado. Mesmo com prisão dos responsáveis e tudo mais, a rebelião se instaurou como aqui. Aqui o povo unido foi contra Moisés. Só falta o povo apedrejar-me, Moisés falou. Eles queriam fazer quebra-quebra. Eles vieram com pedras. Eles vieram para quebrar as lojas. Eles vieram fazer uma rebelião. E diz todo o povo unido. Igualzinho o povo de Minnesota. E de muitas partes do mundo que estão se rebelando contra a autoridade por causa das injustiças da autoridade. Ou porque a autoridade não está dando água. A autoridade brasileira, o Bolsonaro, não está agindo de forma irresponsável quanto ao vírus. A autoridade X sempre tem alguma autoridade no mundo. No macrocosmo e no microcosmos, às vezes é um pai, é uma mãe que não está dando amor. É um empregador, um dono de uma empresa que quer reduzir o salário, e sendo que ele não precisaria fazer isso, por exemplo. Sempre, em todos os lugares, existe alguém padecendo por alguma injustiça. É um tribunal que não julga a causa, é um prefeito que não cuida dos seus cidadãos a quem o elegeu, é um governante que está disposto a matar desde que esta morte de pessoas possa, de alguma forma, lhe dar algum benefício de saúde, de financeiro. Por exemplo, é muito interessante para muitos governantes mal intencionados que se morra muita gente por coronavírus, porque enquanto muita gente morrer por coronavírus, o estado de emergência possibilita fazer compras sem licitação e a pessoa pode roubar muito, além de receber verba do governo federal. Então, é de se pensar se para muitos governantes inescrupulosos não é bom a morte de muitos inocentes. Enfim, sempre tem uma pessoa de autoridade não correspondendo, como Moisés aqui. E o povo veio com rebelião. O maior símbolo de Satanás, do diabo, é um bode. E o bode sempre foi visto na Bíblia e mesmo diante de pessoas que usam o bode como símbolo de alguma coisa, como um ser que representa rebelião. Porque o bode, se você toca nele, ele dá um coice, enquanto que a ovelha chora. Jesus fala nos seus textos que o Senhor ia separar os bodes das ovelhas. E eu pensei que era no juízo final, e na verdade é através da vida. Quando o pastor estava num rebanho misto, em que tinha todo tipo de caprino ali, ovino, tudo misturado, para ele saber qual que era a bode, qual que era a ovelha, era simples. Ele tocava com a vara de longe, com o cajado, com a vara. Se era ovelha, chorava. Se era bode, dava um coice, igual uma mina. A rebelião é símbolo de Satanás. Então, a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 5,
Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Quais são as obras infrutíferas das trevas? São as obras da carne. Ira, discórdia, inimizade, rebelião, porfia, glutonaria, toda forma de males. Toda forma de males, todas as obras da carne de Gálatas, no capítulo 5, são as chamadas obras infrutíferas das trevas. E não vos associeis, fala de ajuntamento. Então, quando essas pessoas revoltadas pelo que a autoridade falhou em proteger o cidadão, falhou em punir os maus obreiros do establishment, do poder público, ou seja, os policiais, eles começaram a punir os policiais quando começaram as rebeliões, né? Quando tudo isso aconteceu, quando eles falharam, o povo falhou mais ainda, porque eles se associaram às obras infrutíferas das trevas. Um disse, vamos lá quebrar a tal loja. E lá vai rios de multidão de pessoas quebrando portas, quebrando comércios, de pessoas de cor. De pessoas que estavam tentando viver depois de uma pandemia, que já não estavam tendo recursos para nada. Pense, foi a gota d'água para a falência chegar. Restaurantes, muitas vezes de pessoas de cor ali. E pessoas de cor, porque alguém de cor foi morto por uma pessoa branca, destroem, depredam comércios de pessoas de cor. O homem não pode produzir bem algum. E a rebelião é uma obra infrutuosa das trevas. Eles se associaram para fazer uma obra infrutuosa das trevas, em protesto a uma injustiça feita por uma autoridade pública. Nós, na nossa vida comezinha, nos rebelamos contra os modelos de autoridade. O pai falhou, daí o filho começa a ser grosseiro com o pai. O marido falhou, a mãe, que é a mulher, que tem o dever da submissão, e o pai, o homem, é o modelo de autoridade espiritual dentro do lar, começa a ser confrontado rispidamente e ele é desonrado por pais, por filhos e por esposa, diante de várias pessoas. É o mesmo princípio. Quando eles se associam contra Moisés com pedras na mão, só falta me apedrejar, é o que ele falou aqui, o protesto, porque faltou água. É o mesmo princípio do comezinho que acontece dentro da casa, dentro do lar, quando uma esposa desonra o marido, quando o filho se rebela contra pai e contra mãe. É as mesmas pedras aqui. É as mesmas pedras contra a autoridade pública. O Trump é culpado. Aquela rebelião ali era contra Donald Trump. Ou contra o governador de Minnesota, o prefeito, não sei. Contra as autoridades que nada fizeram. Ou erraram, ou falharam em proteger. É o mesmo princípio, é a rebelião. É se associar com as obras infrutíferas das trevas, uma grande associação de pessoas com pedras para destruir pessoas inocentes. Se o inocente Floyd foi morto por policiais por racismo, os inocentes de lojas e de comércios da cidade de Minnesota tiveram seus comercinhos destruídos, seus supermercados destroçados. Eles também eram inocentes, tanto quanto Floyd. Não morreram, mas eles não tinham nada a ver com aquilo. O homem não pode produzir bem algum. Tudo errado. E eu fico pensando o quanto Satanás, em tudo isso, ficou muito feliz. Satanás, ele é aquele que cria um mal para lançar uma ideia nas pessoas, para elas criarem um mal maior. Satanás não é onipresente, mas ele pode fazer um estrago muito grande se ele tiver muitos associados. Ele foi o que se rebelou contra Deus, ele pegou pedras contra Deus na eternidade.
e ajuntou e se associou uma terça parte dos anjos que começaram a pegar pedras de per si na mão, insuflados por Satanás, para lançar pedras contra Deus, e uma terça da parte dos anjos caíram e se tornaram os demônios do mundo submerso. Quando Satanás incita Eva a uma rebelião contra Deus, Satanás chega para Eva e diz para Eva: não é assim, Eva. Deus, Ele não quer que você coma do fruto porque tem algum problema no fruto. É porque Deus não quer concorrência. Deus, Ele sabe que no dia que você comer, você não vai morrer. No dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Satanás queria que Eva, e conseguiu, pegasse e colocasse uma pedra na mão, mas Eva não colocou uma pedra. Eva colocou um fruto. E Eva vai colocar um fruto na mão e vai levar esse fruto ao seu marido, que era Adão, para que ambos se rebelassem contra Deus. Satanás quer ver pessoas com pedras na mão ou frutos na mão. O texto da palavra de Deus diz que quando Eva foi tentada por Satanás, Eva levou o fruto até o seu marido Adão. Não diz que Satanás foi com Eva no meio do caminho. Outra coisa pior. Quando Satanás tenta a Eva para que ela pegue o fruto, e enfim, coma o fruto e se rebele contra Deus, porque na verdade ele queria colocar alguma coisa na mão de Eva para ela jogar contra Deus. É sempre o que ele faz. Diz o texto que Eva, vendo o fruto e sabendo que o fruto era bom para se comer, bom para dar entendimento, ela pega o fruto. Isso é rebelião contra Deus. Ela sabia que Deus tinha falado que não poderia fazer isso. Ela se rebela. É uma rebelião. Realmente Deus não quer concorrente. Satanás está certo. É claro que ela não sabia nem que era Satanás. Ela pega o fruto, diz o texto, que ela mesma pega o fruto e ela leva. E ela não foi tentada por Satanás para levar o fruto até o marido. Diz o texto que ela leva o fruto e ela come e dá ao seu marido. Satanás não atentou para ela fazer isso, para ela pegar o fruto, comer e levar para o marido. Nem ele acompanhou Eva durante a jornada garantindo que aquilo acontecesse. Ele nem estava lá tentando Adão, dizendo, Eva também comeu, coma você também. Sabe, Satanás quer aqueles que se associam às obras infrutuosas das trevas. Fez isso com os anjos, fez isso com Adão e Eva, fez isso com as pessoas de Minnesota e ao redor do mundo que estão pegando pedras, está colocando pedra nas mãos de filhos contra pais, esposa contra esposo, comunidades contra as autoridades públicas que falham terrivelmente. E essa ação humana é isso que ela é uma ação humana endiabrada. Eva se associou a Satanás. Daí agora tem uma tríade já, além dos milhares de demônios. Satanás, Adão e Eva. E mais todos os anjos caídos, uma terça parte, com pedras nas mãos contra Deus. E Deus corresponde com Jesus, além de todo o seu amor. É a graça de Deus, né? Sobre nós, né? Mas o que podemos
verificar de tudo isso que aqui foi falado é que, primeiro, a autoridade, qualquer autoridade pública ou autoridade dentro da nossa vida comezinha, em primeiro lugar, ela vai falhar. Deus nunca falha. Mas as autoridades que nos cercam, pais, mães, esposo, o patrão, ou Bolsonaro, ou prefeito, ou qualquer espécie de autoridade investida, ela vai falhar. Se ela é humana, vai falhar. Só não falha Deus. E mesmo assim, Deus não falhando, nós ficamos indignados com Deus quando um parente que nós amamos parte, quando as coisas começam a dar errado, quando nós não somos reconhecidos. E aliás, cá para nós, sempre estamos com pedras na mão contra Deus quando alguma coisa errada acontece. Estamos sempre associados com Satanás, que quer criar Adões e Evas nesse mundo. Satanás sempre quer colocar uma pedra na mão. Ele queria colocar pedra na mão de Jesus. Se lembram? Em Mateus capítulo 4? Torne essas pedras em pães. Mas pegue a pedra na mão. Porque o teu Deus Pai, o teu Pai, o Abba, Ele te deixou com fome no deserto. Então, transforma essas pedras em pães. Satanás quer sempre colocar uma coisa na nossa mão. E Jesus Cristo morreu nu numa cruz. E nas palmas das mãos dele tinha 2 cravos, 2 pregos que o pregavam na cruz. Era isso que tinha na mão dele. Se na mão de Adão e Eva tinha fruto, se na mão dos rebeldes tem pedras, nas mãos do Cristo tem cravos. Tinham cravos na cruz. E os discípulos de Emaús, quando Cristo levanta já, ele com seu corpo transfigurado, com seu corpo já santo, já ressurreto, na casa dos discípulos de Emaús, ele levanta o pão. Tinha pão na mão dele. Pão da Santa Ceia, que ele ia distribuir junto para os discípulos de Emaús, está em Lucas 24. E os discípulos de Emaús olham para as mãos de Jesus, onde que estava o pão, e estava ali também as marcas dos cravos da cruz de Cristo. Então, a grande pergunta é: o que está nas nossas mãos? Quais são as nossas motivações? Sabedores que toda vez que nos associamos contra qualquer autoridade, pai, esposo, patrão, filho para com uma mãe, qualquer pessoa de autoridade, prefeito Rafael Greca, Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro. Me desculpem, mas a Bíblia diz que é para orar pelas autoridades. E ali é bem genérico. E depois se torna stricto sensu quando fala sobre autoridades públicas. O texto de Romanos, que é para ficar sujeito às autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Permitidas por Deus, elas darão conta de si a Deus pelos seus erros. Não cabe a nós nos rebelar e pegar pedras na mão. É melhor nós pegar cravos na mão. É melhor nós imitar as pisadas de Jesus, como diz a palavra de Deus nos insta. Ou seja, não são armas humanas, são armas divinas. Não é depredando, não é me desarvorando por uma autoridade, é que eu vou ter objetivos. Esse povo vai com pedras na mão para Moisés. E quando eles estão com pedras na mão diante de Moisés,
é interessante isso daí. Eles estão com pedras na mão para apedrejar Moisés, né? Porque faltou água, a autoridade constituída falhou. Não supriu. A rebelião, como em Minnesota, a rebelião, como eu pego pedras contra meu pai, ou contra minha mãe, ou contra meu patrão no meu trabalho, ou contra Rafael Greca, daí eu picho o muro, ou contra o Bolsonaro, daí eu saio contra Bolsonaro, tal, e daí eu quero matar um bolsonarista. Ou na rede social eu falo mal do Bolsonaro, ou na rede social eu falo mal do governador Ratinho. Ou na minha conversa com mesinha eu falo mal do meu pai, da minha mãe, ou diante das pessoas. Qualquer espécie de rebelião. Isso aponta para quê? Agora, a postura, nós vemos pelo resultado final, que as pedras que vieram até Moisés, eles tiveram que jogar no chão. Porque não dá certo. Se eles jogassem pedra em Moisés e matassem o idoso de 90 anos, simplesmente todo mundo ia morrer também junto. Todo mundo estava no mesmo barco. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Deus clama a Moisés. Moisés clama, aliás, a Deus, né? Moisés clama a Deus e daí o povo vê o líder pegando seu cajado, pegando os anciãos e falando assim para o povo: vamos até a rocha que está em Horebe e dali o Senhor Deus nos dará água da rocha. Eles lançam as pedras ao chão, suas mãos ficam vazias, mas eles ficam obedientes. E o povo, tal qual Moisés disse, vai acompanhando Moisés, e Moisés à frente, os anciãos à frente, a liderança à frente, não a rebelião, mas dando um tempo para que essa pessoa de autoridade, com a graça de Deus, consiga trazer a água da rocha, porque a pessoa de autoridade, que era Moisés, trouxe através de Deus a água da rocha. A pessoa de autoridade foi até Deus. A autoridade nada é, ela precisa dos recursos de Deus, porque as demandas são muito grandes. Mas, quando a autoridade não faz isso, vemos aqui no texto de Êxodo 17 que a rebelião ela só vai fomentar a destruição. E o que é mal vai ficar pior. Diga-se, como bom exemplo, Minnesota. Em que, inclusive, hoje de manhã eu estava ouvindo que nas rebeliões já morreram 5. Um morreu por causa do racismo de um policial. Só que 5 morreram já por enquanto, nas rebeliões já acontecidas nos Estados Unidos. E quantos morrem dentro do lar quando pegam pedras, a esposa pega pedras contra a autoridade marido? Porque não está em voga muito esse negócio da mulher ser submissa ao marido, embora isso seja um mando que está na palavra de Deus. Não está muito em voga filhos honrarem os pais. Na verdade, se quer até a destruição da família. Então, filhos honrar pai e mãe. Em todas essas condições, a Bíblia diz que é para a esposa respeitar o marido. Diz também que é para o filho honrar o pai e não coloca uma condição. Se a pessoa está acertando, se a pessoa está fazendo certo, se a pessoa é crente, se a pessoa ora, se a pessoa não ora, se a pessoa é um bom governante ou não é. A oração pelas autoridades, respeito pela autoridade em Romanos, não diz ali que era por uma boa autoridade, até porque quando Paulo disse que era para honrar as autoridades, simplesmente era Nero, o imperador romano da época. Quando Paulo mandou que se respeitasse as autoridades constituídas. Nero mandou matar Paulo e Pedro 10 anos depois desse escrito de Romanos para respeitar as autoridades constituídas. E foi mantido na Bíblia, porque não foi Paulo que escreveu, é o Espírito Santo que inspirou para que ele assim escrevesse. Porque rebelião nunca dá certo na Bíblia. A Torre de Babel é rebelião.
Os discípulos unidos se rebelaram contra o Cristo e disseram, não te dá que pereçamos, quando estavam num barco no mar encapelado da Galileia. Rebelião, exemplos de rebelião. E quando os rebeldes, os insurgentes, se dobram diante da autoridade constituída, eles são abençoados por Deus. Quando o pessoal de Êxodo 17 deixou as pedras, deixou de se rebelar contra a autoridade e se submeteu à autoridade, a saída veio. É princípio espiritual. A Bíblia fala que se nós, orando pelas autoridades, respeitando as autoridades, a palavra de Deus promete paz sobre o povo que faz isso. Então estamos muito na contramão, indo contra qualquer dos nossos governantes hoje. E até não confiarmos no que a palavra de Deus diz. Esse texto da palavra de Deus nos traz luz a como sair das crises. Eu não me rebelo contra as autoridades que estão errando. Eu não me rebelo contra as autoridades que não estão providenciando. Eu não faço isso. Eu oro por elas, me submeto a elas, venço espiritualmente. É assim que se vence. Mas alguém pode dizer, não, mas o Bolsonaro está errando. Não, mas o Ratinho está errando. Não, mas o Rafael Greca está errando. Não, mas o Moisés levou o povo, tirou lá do Egito e agora estava levando eles para o deserto e estava com sede e eles poderiam todo mundo morrer. Que absurdo isso. Bolsonaro está errando, a autoridade está errando, o Trump está errando. Por que não foram punidos aqueles policiais? Isso é um absurdo. Vamos pegar as pedras na mão. Esse é o modelo que não dá certo. Biblicamente isso não dá certo. E meus irmãos, quer queiramos ou não, o que a Bíblia diz que vai dar certo, dá certo. E o que a Bíblia diz que vai dar errado, vai dar errado. E os exemplos estão aí. Na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, o respeito às autoridades redundou em bênção. Se você tem um pai, e vamos começar no mais comezinho, porque a célula máter da sociedade é dentro do lar. Eu acredito que a maioria das pessoas que não gosta de Jair Bolsonaro é porque ele tipifica o pai durão dentro de casa. Sabe a figura do pai que diz não? É Jair Bolsonaro. Eu achei um milagre ele ter sido eleito porque ele é uma pessoa que cada vez mais faz lembrar para a criança lá de 3, 4, 5 anos, aquele pai durão, aquele pai difícil de conviver. Nos nossos lares, na nossa vida comezinha, nos nossos lares a pormenor, no nosso microcosmos, como estamos tratando as figuras de autoridade quando elas não correspondem, porque são humanas e não vão corresponder mesmo. Um pai e uma mãe que não dá amor, que rejeitam um filho. Rebelião. Daí o filho começa a brigar, e sexo, drogas e rock and roll, não é? Sai de casa, vida louca, cabelo azul. Eu fico pensando nessas pessoas que se ajuntam nessas rebeliões. Quantos estão ali querendo lançar pedra, não no Donald Trump, mas num pai que faz lembrar, cujo Donald Trump os lembra. É isso. Donald Trump pode fazer lembrar muitos pais de muitos americanos que acham que estão se rebelando contra um governante. E, na verdade, eles estão se rebelando contra os seus pais, porque é aquela criança revoltada que está ali dentro,
com pedras na mão. E o Cristo, para vencer isso, só tem um jeito: colocar cravo na mão. Ser crucificado. Estou crucificado com Cristo. Isso que dá certo. E vivo não mais eu. E o viver que vivo na carne, vivo na verdade na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que dá certo, igreja? O que dá certo, meus irmãos? Cravo na mão, não pedra. O que dá certo? Crucificar. Gálatas 2:20. O que dá certo? Orar. O que dá certo? Senhor, está doendo meu coração, mas eu perdoo meu pai que não me amou. Senhor, eu perdoo minha mãe que me rejeitou. Eu perdoo meu irmão que me ofendeu. Eu falo isso em oração, repetidamente, pedindo que o Espírito Santo coloque em meu coração o sentimento de perdão, o qual pela minha ação, e isso é o ato de perdoar, eu perdoei, eu, o humano. Então, eu, o humano, perdoei, não quando eu senti e olhei para a pessoa e não senti dor, mas quando eu oro pela pessoa, mesmo com dor no coração, esperando que o sentimento de perdão venha de Deus um dia ao meu coração. Nós somos muito não é sensitivos. Nós temos de forma desequilibrada, um valor muito alto a sentimentos. Nós achamos que só perdoaremos quando o sentimento de ira não estiver no nosso coração, e a Bíblia não diz isso. Quando é que eu perdoo um pai, uma mãe que falhou comigo? Um marido, uma esposa que falhou comigo? Qualquer pessoa. Quando eu oro e digo na minha oração: Senhor, eu não tenho sentimento em meu coração de perdão. Então eu olho para a pessoa, quero me afastar da pessoa, mas Pai, eu estou orando agora em nome de Jesus. E eu declaro nessa oração que eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E peço que Teu Espírito Santo tire do meu coração ódio, angústia, tristeza e dor do meu coração. E Senhor, eu me prontifico ao que o Senhor quiser eu ajudar essa pessoa. E de fato fazer isso. Quando você faz isso em oração, vai ter um momento que o Espírito Santo vai quebrar esse dentro do teu coração, porque o nosso coração é de pedra. Mas ele vai transformar o coração de pedra em carne. Quando eu oro para que o coração de pedra, da dor, da ira, que vem de muitas rejeições e injustiças, se quebra dentro de mim pelo Espírito Santo que me foi dado, porque eu não posso fazer isso. Eu não tenho controle interno. Eu não controlo meus batimentos cardíacos. Eu não controlo a quantidade de bilis que meu fígado produz e vai para a vesícula biliar. Eu não controlo a quantidade de líquido dentro da vesícula. Eu não controlo nada dentro de mim, nem no meu corpo, nem na minha alma e nem no meu espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Deus, do aspecto do Espírito Santo na alma, que é comum. Eu preciso de Deus. Então, para ter Deus é sem rebelião. Para ter Deus é com oração. Para ter Deus é com respeito a qualquer autoridade. No microcosmos, meu pai, minha mãe, as pessoas do meu microcosmo, patrão. E no macrocosmos, os presidentes, os governantes, as eminências. É isso que funciona. Então, o que vamos fazer? O que funciona? O que vai fazer com que saia água da rocha? Ou o que não funciona? Pedras na mão de Minnesota? Ou fruto na mão no Jardim do Éden? Que Deus os abençoe grandemente com essas palavras.